Boa noite, pessoal. Vamos iniciar o nosso encontro de bonequinha de luxo. Lembrando, né, que a gente pode até comentar um pouquinho no final sobre os outros contos, deixa o pessoal falar os que mais gostaram, mas eu acho que foi unânime que todo mundo gostou ali do último, sobre o Natal. Mas não é obrigatório, quem não conseguiu ler, tranquilo. A gente vai discutir realmente essa novela, A Bonequinha de Luxo, do Truman Capote, ou Capote, depende do jeito que vocês falam, tanto faz. Vamos abrasileirar sobre isso. E eu separei, como sempre, um materialzinho introdutório, falando um pouquinho sobre a obra, sobre o autor, e depois a gente vai para a parte dos resumos e vamos conversando parte a parte, né? Trazendo nossas impressões, curiosidades, um pouco da técnica que a gente pode ter observado que ele foi aplicando. Lembrando, né, que o Capoli ele era um escritor barra jornalista, então a escrita dele não é que seja simples, né? Mas é uma escrita bem clara e muito direta. Mas ele, para mim, eu observei que ele tem algumas características muito parecidas com o que eu vejo no trabalho do Hemingway e no trabalho do Fitzgerald. E ele meio que está curtindo essa mesma onda ali dos autores americanos e não devemos subestimar a escrita desses personagens, desses escritores, porque, por mais simples que possa ser, ela não é simples. E ela traz camadas e oportunidade da gente trazer interpretações muito interessantes. Então, conforme a gente for discutindo sobre a obra, a gente fala sobre isso. Então, Bonequinha de Luxo é uma novela, foi publicada pela primeira vez em 1958. A gente vai ter a personagem principal, né, a nossa Holly, que é icônica. Ela foi realmente imortalizada, não com o livro, mas com o filme. A gente vai ver que a adaptação cinematográfica que aconteceu em 61 foi um sucesso, tanto para a carreira dos atores da época, quanto para o diretor e tudo mais. O Capoli estava ali nos bastidores ajudando a escolher elenco, ajudando a adaptar. Isso era muito comum para a época. A gente vai ver até o próprio Nabokov ajudando na adaptação do primeiro filme de Lolita, enquanto ele estava vivo. Então, era muito comum o próprio autor do livro fazer a adaptação para o cinema. Só que a gente sabe que cinema é uma questão mais comercial, então muitas alterações são feitas. A gente vai ver que nessa edição aqui que a gente tem no Brasil, que eu acho que hoje, para comprar nova, eu acho que é a única que tem, né, disponível, só que a gente achar em sebo, usado, troca, ela vem com a novela e mais 3 contos, né, que é Uma Casa das Flores, Um Violão de Diamante e Memória de Natal. Eles foram publicados, respectivamente, em 51, 50 e 56. Então, aqui dá para a gente entender um pouquinho até da voz do próprio escritor. Mas lembrando que não era obrigatório, então se você não conseguiu ler, tudo bem. O Capoli, ele nasceu em Nova Orleans, em 30 de setembro de 1924. Depois ele faleceu em Los Angeles em 25 de agosto de 1984. Ele foi um escritor, roteirista, dramaturgo norte-americano. Ele escreveu vários contos, o carro-chefe dele era contos e novelas, romances mais curtos, não tantos, peças teatrais também. E ele ficou muito conhecido por causa de Bonequinha de Luxo, porque foi um sucesso muito próximo à publicação do livro, quando foi adaptado para o cinema. Ele foi pioneiro no jornalismo literário, e acho que sempre que a gente pensa nele, o primeiro que vem à cabeça de título não é Bonequinha de Luxo. Bonequinha de Luxo é o segundo, o primeiro é Sangue Frio, né? E foi classificado como um romance de não ficção. Ele fez um trabalho de investigativo e jornalístico para poder fazer essa obra. Então, acho que a gente um dia pode encaixar aqui no clube em algum momento. Foi curioso conhecer ele através dessa novela aqui, mas eu acho que a gente vai ver uma nova faceta dele quando a gente pegar a Sangue Frio. Então, façam petição, boca de urna, comecem a campanha, que em qualquer momento a gente encaixa aí em alguma coisa. A gente vai ver que boa parte da fama dele como jornalista veio de A Sangue Frio, que é sobre o assassinato de uma família camponesa ali no Kansas. Ele passou 4 anos escrevendo esse livro, inclusive foi esse livro que ele recebeu a ajuda da Harper Lee, que é a escritora de O Sol é para Todos.
foi um marco da cultura popular, foi o ápice da carreira dele, e foi também o último livro que ele completou em vida, né? Depois saiu algumas coisas póstumas que ele já tinha escrito, como alguns contos, algumas novelas, mas foi realmente o último livro que ele trabalhou e publicou em vida como romance. Ele se tornou uma celebridade muito famosa na época, porque ele participava de todos os programas de auditório. Ele ia para todos os talk shows, participava de tudo. Inclusive, se vocês pesquisarem no YouTube, tem muita entrevista dele no YouTube antiga, dele falando dos livros, dele falando do trabalho dele como jornalista, dele dando opinião também sobre assuntos variados. Então, ele, além de ser um grande escritor, também foi uma personalidade pública que as opiniões dele eram bem levadas a sério. Ele teve uma infância muito conturbada pelo divórcio dos pais. A mãe viajou muito depois, quando conseguiu a guarda dele, então eles nunca paravam no mesmo lugar por muito tempo. Ele teve vários interesses na juventude. Com 11 anos, ele começou a escrever. E foi ali que ele meio que se encontrou e que seguiu na área mais escrita jornalística. Acho que foi mais ou menos nessa época também que eles acabaram, numa dessas viagens, comprando um papagaio. E ele descobriu que o papagaio era uma ave brasileira, já comentei aqui com vocês na época do filme. E ele teve uma febre, assim, um momento fanboy do Brasil, porque ele achou que seria interessante ensinar o papagaio a falar a língua nativa dele, que era português. Então ele queria aprender português para ensinar o papagaio a falar português. Olha as ideias. E ele, inclusive, vai escrever já muito jovem, com 9, 10, 11, 12 anos, alguns contos, algumas redações também com o tema do Brasil. Tá? Ele gostava muito do Brasil, não é por acaso que ele coloca Minha Bonequinha de Luxo. Conforme ele foi envelhecendo, ele foi aperfeiçoando as habilidades dele, literária. E eu acho que hoje, se a gente pensa assim, em maior estilo literário que ele aplicou foi os contos, mas ele foi mais consagrado pelo romance de não-ficção. A gente vai ver em A Bonequinha de Luxo 2 personagens principais, que é a própria Holly, que ela é o objeto de admiração. Por mais que o foco central da nossa narrativa seja um narrador que ele não é descrito para a gente, nem tem personalidade, porque ele não possui nome, ele oscila em volta da Holly a novela inteira. E é sempre um dar e receber. Conforme ele vai entregando informações para a gente, ele também vai apresentando a visão dele de mundo e vai se apresentando para a gente, mesmo que ele não fale de si, mas o foco dele sempre vai ser a Holly. As interações com ela, as interações dela com outros personagens e por aí vai. Então, a gente vai ter algumas coisas assim, bem interessantes sobre perspectiva, né? Sobre construção de perspectiva, o que é real, o que pode ser manipulação do próprio narrador e o que é colocado com toques de, vamos botar assim, lentes cor-de-rosa, um toque de admiração do narrador para a personagem. A gente vai ter aqui alguns temas também um pouco sensíveis, né? Que é essa glamorização da prostituição, tá? Que é real. A questão também de um vazio que os dois personagens, tanto o narrador quanto a Holly, vão apresentar, que é beira uma melancolia, beira algum possível transtorno que poderia precisar de uma terapia ou algo do gênero, que provavelmente na época não era muito discutido. A gente vai ver também a sexualidade, que foi totalmente cortada do filme, mas na novela é muito presente essa discussão sobre bissexualidade, sobre sexualidade, até mesmo o próprio narrador, a gente vê aqui alguns indícios que ele pode ser homossexual, mas isso cabe também à interpretação nossa como leitor. A gente vai ver também crime organizado, violência urbana, né, que estava crescendo, discussão sobre corrupção, sobre roubo, sobre a vida das socialites, dessas mulheres mais jovens que vivem apadrinhadas por amigos mais velhos, que hoje a gente já vê super comum, super naturalizado, né? E aqui esse tipo de comportamento estava começando a ser aceito. Lembrando que a gente estava passando também pela questão da revolução sexual, né?
A gente estava aqui mais ou menos na década de 60, então tudo isso estava sendo discutido e muitas transformações estavam acontecendo, liberação de bebida, liberação do cigarro, liberação de drogas, pessoas ficando milionárias muito rápido com a ascensão da Bolsa de Valores, com quebra de valores e por aí vai. Então, a gente vai ter aqui realmente quase que um remember aqui dos anos 20 em alguns aspectos, tá? Dessa parte introdutória, eu acho que eu já finalizei. Eu queria deixar só um contexto para vocês se assimilarem, caso vocês não tenham pegado. Então, a história vai se passar em Nova York. A história da novela é 1940, lembrando que ela foi publicada em 58. Então, a gente tem aqui uma quebra, tá? Então, não é por causa da publicação ser mais ou menos de 60, que é como o autor estava vivendo no momento que ele escreveu, que é isso que a gente vai entender dentro da novela. Na novela, a gente ainda está um pouco mais atrás. A gente vai ver que existe esse aspecto da Segunda Guerra Mundial, que é falado indiretamente, e a gente vai ver que isso afeta os personagens, mas eles não desejam transmitir essa afetação. Então, a guerra vai impactar em como ela vai perceber a valorização da vida, sobre racionalização de... Oi, Jean. Desculpa, é como se não estivesse acontecendo. Né? Você vê como os Estados Unidos... a gente está vendo os Estados Unidos envolvido na guerra e um outro Estados Unidos que está emergindo economicamente muito rápido e está quebrando barreiras sociais sobre sexualidade, sobre posições sociais. Enquanto a Europa está decaindo. E os jovens, homens, principalmente, homens jovens, estavam indo para a guerra morrer. Os homens mais velhos e ricos, eles estavam crescendo, tendo ascensões, tendo várias amantes, vivendo assim... o melhor do melhor, porque eles não eram obrigados mais a lutar. E uma juventude masculina estava sendo desperdiçada, vamos colocar assim, na guerra. Não é desperdício, né, gente? Vidas são desperdiçadas, mas a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial teve um porquê. Então, a gente vê que racionamento de bens de consumo, a gente vê também um equiparar, né, de relações onde as pessoas têm uma hipervalorização do patriotismo e outras não. A gente tem algumas discussões sobre isso também. Então, Nova York, boom, crescendo muito rápido. A gente vai ver essa questão da vida cosmopolitana crescendo também, principalmente para as mulheres sozinhas, porque até então as mulheres precisavam de um apoio masculino, um irmão, um pai, um marido, alguém. E aqui a gente vê mulheres morando sozinhas e ganhando a vida sozinhas. E aqui a gente vai ver meio que validando uma das profissões mais antigas do mundo, né, que é a prostituição / não prostituição, porque isso é colocado como uma troca de favores, uma relação colorida. E isso traz uma naturalização desse aspecto da prostituição. Coisa, né? A gente vai lembrar que os Estados Unidos estava saindo ali, tinha suplantado a Grande Depressão de 20 e 30, da década de 20 e 30, né? Então, a década de 40, tipo, acabou. Passamos pela Grande Depressão. Uhul, agora é Estados Unidos para frente. Exatamente. Então, a gente vem de uma realidade onde as pessoas estavam se matando por causa da quebra da Bolsa, a gente vê a parte do Sul, a parte mais agrária, que seria da onde o contexto da nossa personagem principal vem, da infância, muita fome, muito desamparo, uma solitude muito grande, crianças abandonadas, sem organização familiar nenhum, filhos sendo colocados no mundo como mão de obra ou moeda de troca, os pais vendiam as filhas, os filhos, isso era muito comum na época. Tem aquele romance do John Steinbeck, esqueci o nome agora, gente, Vinhas da Ira, que fala sobre isso. Muito interessante. Então, a gente vai ver um contraponto de realidade muito grande, tá? E esse desejo, essa sede de viver intensamente, muito, e uma desconexão do real, do verdadeiro, para um sublimar essa realidade. A gente vai ver que a nossa personagem ela tem muitos problemas, mas ela sublima isso com uma outra realidade.
Ela vai em busca desses sonhos. A gente pode até colocar aqui quase como que um sonho americano, um self-made man. Ela está tentando mudar, sabe? Ela me lembrou muito o Gatsby em alguns momentos aqui, sabe? Enfim, vamos começar o resumo e a gente vai conversando conforme a gente vai andando. Então, a novela começa com o narrador contando a sua inspiração para escrever sobre a Holly. Essa inspiração veio de uma conversa que ele teve com o dono do bar, o Joe Bell. Ele chama o narrador para ir no seu bar. O Joe conta para ele de um antigo vizinho, o senhor Yoshi, que estava viajando pela África e tirou a foto de um homem segurando uma escultura de uma cabeça. E essa escultura de cabeça parece muito com uma amiga em comum, a Holly. Então o Joe e o narrador vão discutir se a escultura poderia ser realmente baseada na Holly e começam a especular sobre onde ela poderia estar, notando como essa é a única notícia possível que eles ouviram dela depois de muitos anos. Então a gente compreende que existe uma mulher que une essas pessoas e que ela está sumida, sem dar notícias há muito tempo, e que vem essa história assim, meio sem pé nem cabeça, literalmente, que pode ser uma pista de o que ela está fazendo e quem ela está. E ela é uma mulher tão marcante que uma foto de um busto chama atenção. E eles começam a conversar sobre isso. Então, a gente já, logo de cara, mesmo como se a gente estivesse pegando o trem andando, o Capone ele já traz muita informação para a gente sobre a força dessa personagem, que se destaca, que é memorável de alguma forma. Então, a gente vai ver que ele caminha, sai do carro. Oi? Só antes disso, uma outra coisa, né, Cá? Só antes disso, a gente precisa entender como alguns autores trazem espelhos de si próprio em obras, né? Então, a gente tem aqui um narrador escritor que o fato de retornar à memória dessa mulher marcante, que marcou a vida dele, sim, ela vai ter uma simbologia importante para ele, que não é a mesma do filme, vai ter uma simbologia importante para ele, e ele resolve escrever sobre ela. Ele isso não estava nos planos, mas acaba virando objeto de escrita para ele. Então a gente vai vendo marcas do próprio autor aqui, né? É um narrador escritor. E depois a gente vai ver outras marcas relacionadas possivelmente ou não, vai depender da interpretação de cada um sobre a sexualidade dele, mas a gente já pega aqui isso no início. A gente vai ver que depois desse encontro no bar, da especulação, a gente fica um pouco... Assim que a gente inicia a novela, a gente fica um pouco confuso, vai aclimatando aos poucos. Um nosso personagem, nosso narrador, conta, né, que ele está voltando, caminhando pelas ruas ali até o apartamento do Sean Arenito, né, que eles falam que é um prédio antigo, tem vários apartamentos parecidos, e ele começa a refletir, né, e vai apresentando para a gente através de flashback como que ele conheceu a Holly. Então, a gente vai ter uma história dentro de uma história. Ele vai fazer essa voltar no tempo e vai caminhar de volta para o presente. Então, lembre, o presente já é a Holly longe, a Holly afastada. A gente vai entender como que as coisas chegaram a esse ponto. Isso também é muito interessante. Importantes. Perdão, Cá. Antes disso, só tem coisas importantes que a gente já abre aqui com o peito na porta desse livro, que é a questão sobre a atração sexual que ela desperta. Porque o Joe Bell vai trazer essa discussão, né, sobre se ele tem atração sexual por ela ou não, já desde o início, e a possibilidade dela estar dormindo com 2 homens lá na África e ainda ter dividido a cama com aquele rapaz africano que carrega o busto. Então, de cara, já jogam essa possível lascividade sexual dela, porque a gente não tem confirmação que isso aconteceu, são especulações de pessoas que têm desejos por ela, né? E fica nessa especulação aí. Então, de cara, já joga isso. O filme não traz nada disso, mas o livro ele já começa com o pé no peito, né? Com essa questão já trazendo. E a gente já começa e muitas camadas. Exatamente. Gente, pode ir escrevendo, tá? Que a gente lê aqui, não se esqueçam, não. Pode seguir cada onde você estava. Você estava falando dos flashbacks. Isso. Então, conforme ele vai voltando para casa, ele
usa desse artifício para contar para a gente o que aconteceu desde o início até chegar ao ponto onde ela está desaparecida. Então, ele conta, né, que ele, o narrador e a Holly, eles se encontram depois, um pouco depois que ele se muda para um prédio de apartamentos. Aí ele fala do prédio, explica como que é, em Nova York. E a Holly já morava lá. Ele chega nesse prédio, né? Ele é o estranho nesse ambiente. E ele cai de paraquedas na rotina dessa mulher, que é um tanto caótica, diferente, né, para ele. E ele vai falando que durante a primeira conversa que eles tiveram, a Holly vai contar que ela era paga para fazer uma visita para uma detenta chamada Sally, numa prisão em Sing Sing. Essa prisão é famosa, tá, gente? Toda semana. E ela tinha que entregar um tal de um relatório metodológico. O que acontece? Era um detento. O senhor, o cara lá da... Não era uma detenta, não. Era um homem. Não sei se a tradução aí botou Isso, a tradução mulher, ficou... mas é um homem. É um homem, Sally. E o que acontece? Ele fala pra gente só nisso o tipo de pessoa que ela era, né? Porque ele chega recente e ela conta uma coisa dessa, assim, super séria. E a negociação das visitas, né? Da questão financeira. Né? Da questão financeira. E fala sobre também a questão de... $100? Uma mulher não merece menos de 50 para fazer a toalete. Esses caras, não. Elas vêm, desculpa pela vozinha, porque eu lia com a vozinha dela falando assim. Porque, basicamente, ela vai entregando como que ela vê a vida, né? Ela vê essas relações com esses homens como uma troca de favores, que existe um custo básico ali, ó, tem que ser esse, pelo menos esse valor. E isso vai criando, né? É impossível você ler, compreender o que está acontecendo e você não começar a criar juízos de valor sobre os personagens, né? Então, por hora, o narrador ele entrega pouco dele, mas ele entrega muito dela. E a gente vai começando a criar essa mulher pedaço por pedaço. E a Holly já aparece destemida, desbocada, sem noção do perigo e vivendo uma rotina onde hoje a gente sabe que é nítido, né? É prostituição. Gabi, só para explicar, a Gabi quer saber o que é fazer a toalete. É assim, quando você, não sei se você já foi em banheiro de rodoviária antigo, que ficava uma pessoa na porta e você tinha que dar o dinheiro para a pessoa que está ali na porta, de dar uma gorjeta para quem limpava o banheiro. Você chega lá, até no uma gorjeta. E nos Estados Unidos a gorjeta é famosa, né? Então, quando ela ia no banheiro, ela pedia o dinheiro para dar a gorjeta. Só que, claro, que o dinheiro ficava grande parte para ela, então ela achava que $50 é o mínimo. É meio isso, entendeu? É porque, dependendo de onde você fosse, fica uma pessoa no banheiro, feminino ou masculino, te ajudando. Tipo assim, esse aqui é o sabão. Limpando o banheiro também, fazendo a manutenção do banheiro. Aí. Tipo, aconteceu alguma coisa, você pede um kit de costura, normalmente eles têm. Tipo assim, hoje você encontra alguns lugares que tem esse tipo de serviço. Que nem tem um shopping aqui no Rio, que tem uma área enorme, que tem uns funcionários que ficam lá. Só que nos Estados Unidos esse serviço ganhava gorjeta. Aí ela pegava um extra nisso. Então, basicamente, era uma forma dela receber o dinheiro pelo serviço dela, sem de fato cobrar pelo serviço dela. Além do serviço, ela queria receber o serviço, mas ela queria também receber a gorjeta extra, porque tinha um táxi, tem a arrumação dela. Pô, quanto que ela gasta de táxi só para ir até lá? Entendeu? Lembra das discussões que ela vai trazendo e falando sobre isso. E ela era uma mulher bonita, e esse seu Sally lá, ele usava ela como X9, como troca de informação codificada, que no fundo ela sabia que tinha coisa errada. Ninguém escama de falar bobinha, não. Mas ela se fez de besta, fez de bobo que ela estava ganhando dinheiro dela lá, sem precisar dormir com ninguém, até porque era na cadeia, não era visita íntima, era aquela visita ali, entendeu? Então ela se fez de besta e vamos lá, vamos ganhar prestígio e dinheiro. Era isso. E a gente vê que ela faz isso, essa troca de informação entre o preso e um possível advogado, né, que estava intermediando e pegando esses recados. Ela conta isso para o nosso narrador
O narrador depois é convidado por ela para ir numa festa, onde ele vai conhecer alguns amigos dela. E um tal de um agente de talentos, né? O O.J., que é um homem que a Holly tá meio que envolvida também, sai com ele de vez em quando, e parece que saía e não sai mais, e também um tal de Rusted, que também aparece lá, que também está envolvido com ela. Então a gente vê o sentimento que eu fiquei inicialmente com esse tal desse caça-talentos, agente de talentos, que ele seria quase como se fosse desculpa a palavra, um cafetão. Ele apresentava ela para algumas pessoas e depois ela foi criando as amizades dela. Mas, assim, as primeiras apresentações... Sem querer criar estereótipos, né? Mas a profissão de atriz naquela época era muito misturada com garota de companhia, e com até hoje, né? essas coisas que acontecem. Não se iludam das carinhas bonitas ali e tal. A gente sabe pela própria história da Mary Monroe. Então, assim, era muito comum ter esse tipo de envolvimento. Não estou dizendo que era todas, que era só assim, tal, mas a gente sabe que existia isso. Quem leu Paris é uma Festa, tem aquela atriz Bergman, sei lá, Bergman, que fez Casablanca. Enfim, esqueci agora quem era agora. Mas que vê como que era isso, dessa liberdade, essa troca, de como existia um certo agenciamento também sobre essa questão, né? De elas estarem com os grandes empresários, sempre andando com eles e tal, sempre existia em relação a isso. E aí, esse O.J. meio que mistura aí essa função. E a gente tem o Rusty, que é aquele menino de família desestruturada, super rico, com cara de bebê, bem bonachão, bem bestão, que tem espaço por ter muito dinheiro, então todo mundo tá ali ao lado dele pelo dinheiro, que tem traços, inclusive, nazistas, né, de jeito de falar e tudo em relação a como ele vê as coisas no meio de uma Segunda Guerra Mundial acontecendo, mas ela pensando ali no envolvimento romântico dele pelo prestígio que ele tinha, por isso. E ele meio que comandando ali a festa no apartamento dela. E antes disso, eu queria só trazer algumas discussões que eu quero que a gente no final volte a pensar, né? Pensa aí em Joe Bell, aquele discurso que ele traz. Pensa no cara que não quis vender de jeito nenhum o busto daquela mulher. Pense no fotógrafo que marcou para ele tudo aquilo, a ponto dele mandar uma carta. Pense no nosso narrador, que ficou envolvido desse jeito. Esse O.J., que ela passou a perna nele, e mesmo assim ainda segue em cima dela. O brasileiro que vai chegar. Pense nessa atração que essa mulher faz a diferentes tipos de homem. Por quê? Por quê? Porque são diferentes tipos de homens que ela atrai. E eu consigo ver em cada um estilo diferente. A liberdade dela encanta uns. A aura de luxúria e romance dela vai encantar outros. O mistério dela, só o mistério, vai encantar outros. Então, é uma disruptura muito grande de tudo que a gente vem vendo como papel da mulher. A gente está falando de uma mulher que traz a aura de luxúria, de mistério, de uma liberdade fora do limite e de uma mulher que, como é que eu posso dizer, não tem muitos planos para frente também, não. Ela fala em construção de família quando cabe a ela, que é o momento que ela conhece o brasileiro, de construção de família mesmo, quando cabe financeiramente a entender para ela. Então, é uma quebra muito grande. Eu acho que vai entrando ali no espectro das fêmeas fatales, assim, porque elas sempre trazem todas essas questões juntas. Mas eu pergunto ao mesmo tempo essa falsa liberdade dela. Porque é uma liberdade que ela está todo o tempo procurando pertencimento, nem que seja um pertencimento financeiro. Né? Ela quer algo que ela não sabe. E eu sempre vejo essas mulheres, desde que a gente pega lá a Madame Bovary, com desejos que nunca vão ser satisfeitos. Sabe? Ela parece que sempre vai
atrás de um desejo que nunca vai ser satisfeito, nunca tem um plano, algo mesmo que quer, uma vontade mesmo. Tá sempre, eu vou descobrir. E a âncora é sempre um sonho inacessível. Porque o sonho âncora dela era o irmão voltar, ela ficar do lado dele, mas ele estava indo para uma guerra. Era mais certeza, aconteceu o que aconteceu, do que dar tudo certo. E ela não queria encarar essa realidade. Ela estava presa numa fantasia de poderia acontecer. Aí quando desmorona tudo junto. Então, assim, são pessoas que a gente observa, principalmente nesse período aqui que a gente vai ver apresentando ali dos Estados Unidos, pessoas sem amarras. Me lembra muito quando eu penso sobre isso em A Sustentável Leveza do Ser. Eles são Thomas, gente. Eles são pessoas que não querem se prender. Leveza. Buscam a leveza. A leveza absurda. Isso aí. Eu pensei a mesma coisa, cara, quando eu tava ali na sua cara. Então, seguindo no resumo do livro, a Ká já chegou no momento que eles se conhecem na festa. Deixa eu ver se até lá tinha mais alguma coisa. É importante ver como ele vira um stalker dela, né? Como o nosso narrador vira um stalker dela. De olhar a caixa do correio, olha como uma obsessão vai construindo. E é uma coisa meio jornalística, não sei se vocês perceberam isso. O que é um autor que cria um narrador-autor e que, no fundo, tem jornalismo na veia. Ele cria um stalker. Eu fiquei pensando assim, não tinha como ser diferente. Mexe no lixo dela. Tentando fazer uma biografia, alguma coisa. Mexe no lixo dela. Descobre que ela fica vendo revista de fofoca, os postais de viagem, como assim? Quando chega na casa dela, abre, vai ver os tipos de livro, aí vê que tem de cavalgada, de um outro esporte lá, porque eram temas que interessavam aos homens, e ela tinha que tá atualizada nos temas ali. E ela tinha dentro do livro dossiê dos alvos dela, né? Recortes de jornais, de tudo. Gente, muito estelionatária. Mas, enfim, aí a gente vê como tem esse olhar curioso do nosso narrador, né? E o narrador, eu não vejo como um olhar de luxúria romance. Eu vejo um olhar de... ela tem liberdade, uma liberdade que eu não tenho, pelo menos foi a minha interpretação. E eu vejo também a solidão. Porque ela tá cheia de gente o tempo todo, mas ele identifica que ela não tem plano, ela não tem um tal, e ela encara como tá tudo bem, mas não parece estar. O que eu senti muito do narrador com ela é esse espelho de uma busca por um sentido, uma busca por algo que eles dois parecem estar buscando, mas de formas diferentes, né? E essa questão de que esse magnetismo que ela tem sobre ele é mais uma admiração, como se ela tivesse, mesmo alguma coisa faltando nela, ela ainda tem algo que ainda falta a ele também. Ele tem duas faltas, enquanto, vamos botar assim, ela tem uma, que seria a liberdade, esse desejo de viver o que ela tem para viver, porque ela, assim, a gente não pode dizer que ela não é corajosa, que a gente vai entender o contexto que ela sai, e ela tem muita coragem para mudar, né? Até se colocar em risco, é até imprudente em alguns momentos. Que o narrador, ele, em vários momentos, vai apresentar que não tem. E isso gera um fascínio nele, né? Essa mulher que está fazendo algo diferente, que está desbravando sozinha, e um desejo, acho que genuíno dele cuidar. Ele se preocupava com ela, de verdade, né? Eles geraram uma amizade ali muito bonita. Cara, tem muita coisa nessa novela. Pode parecer muito simples, pode parecer pequena, muito direta, mas tem bastante coisa aqui. E para mim, de cara o narrador traz pra gente que não há um interesse sexual a partir do momento em que já tem aquela conversa com o Joe Bell, né? E que só o Joe Bell apresenta esse interesse. E o momento em que ela aparece só de roupão na casa dele e ele só fala, ela apareceu de roupão, não existe nenhum destaque. E, do outro lado, quando ela identifica ele como o irmão dela. Vou chamar você de Fred. Então, para mim, o narrador fez assim, ó. Não tem interesse sexual aqui. Para mim, ele fez isso. E ela capta alguma coisa dele, porque as conversas sobre sexualidade ela faz diretamente com ele.
sobre a questão, vou chamar uma lésbica para morar aqui comigo, porque não sei o quê. Você pode até ter um homem como seu namorado. Tem uma hora que ela fala que ele podia ter um homem, que o que importa é o amor livre. Vem esse discurso da boca do Capori, né? Mas que ele bota nela conversando com o nosso narrador autor. Então, isso é bem interessante também. Seguir com o resumo e a gente vai conversando. A gente vai ver que a amiga da Holly, a Meg, ela vai invadir a festa, ela vai ter um colapso emocional depois que a Holly mente para um dos homens, né, sobre a Meg ter uma doença venérea ou algo do gênero. No entanto, pouco depois ela vai morar com a Holly. E as duas vão formar meio que um ciclo social ali em volta do Rusty e do namorado dela, que é um diplomata ali brasileiro chamado José. A gente vai ver que em algum momento ele vai ter uma troca de casais. José, né? Pereira da Silva. No Natal, a Holly vai dar ao narrador uma gaiola de pássaros antiga, que ele apontou numa das vitrines de lojas que eles estavam passando em frente. O narrador, então, por sua vez, vai dar para a Holly uma medalha de São Cristóvão que ele tinha comprado na Tiffany's, a famosa joalheria Nova York, que a gente sabe que o nome em inglês é até por causa dessa joalheria. Mas para a Holly vai simbolizar conforto, segurança, algo assim mais doméstico, um sentimento mais familiar. Então a gente, sinceramente, eu não consigo. Eu entendi o que o filme fez por causa da comercialidade e tudo mais, mas eu não cabe, sabe, essa questão romântica entre eles. Pelo menos na minha visão, todo momento é muito reforçado o estereótipo de que eles são irmãos, né? Irmãos. Ou que pelo menos ela deseja suprir a falta do irmão nesse narrador. Mas enfim, né? Aí quando a Holly, o Rusty, a Meg e o José eles saem de férias juntos nessa temporada ali de fim de ano, a gente vai ver uma troca. Holly se aproxima do José e a Meg se aproxima lá do Rusty. O narrador... Voltando, cá, rapidinho, só voltando, a gente vai ver a simbologia da gaiola. O narrador se sente engaiolado. E aí ele olha para aquela gaiola, ele deseja ela. E a Holly despreza a gaiola, mas dá de presente para ele. Porque ela despreza porque ela fala que é um símbolo de prisão, né? É um símbolo que tira a liberdade. E ela está nessa busca. Sou solta, sou livre, não pertenço a ninguém. Estou querendo descobrir quem merece me pertencer, mas não pertence a ninguém, né? Ela fica nessa. Então existe uma discussão toda simbólica sobre o que essa gaiola representa. O outro se identifica e a outra repudia, né? E a gente vê isso também na atitude que ela tem com o próprio gato, né? Pessoas que ela tem laços muito fortes, ela não quer saber nem o nome mesmo, porque ela não quer ficar presa àquelas pessoas. Então ela não nomeia o gato, não nomeia o melhor amigo dela. Gente, isso é muito insustentável leveza do ser. Isso é muito, muita leveza. Esse buscar não se conectar. Você vive, você tem pessoas ao seu redor, mas você não se conecta de verdade. Você está na superfície, quase saindo assim do ar, sabe? É muito isso. E o jeito que ele vai trazer aqui é nas entrelinhas, porque ele tem essa característica muito similar a outros autores da época. Ele tem uma linguagem tão simples que às vezes a gente fica assim, está acontecendo, sabe? Você tem que, às vezes, reler para pegar essa camada mais emocional, sentimental ou até metafórica. Porque o jeito que ele escreve me lembra muito Henry. Mas eu ainda acho que... coisa... Pode falar, cara. Não, pode falar. Outra coisa é que a Meg, ela representa uma competição ali no espaço que ela tá, né? Quando ela tá com vários homens ali se encontrando e a Meg chega, então ela, para tirar o foco dela, joga essa questão que você falou que ela dá a entender que ela tem algum problema, né? E aí a Meg fica super chateada e tal, mas a Meg é amiga da vida, né? E aí tem um momento, enfim, logo depois da troca de casais aí, que vai gerar um ciúmes no nosso narrador-autor. Mas entenda que esses ciúmes não é um ciúmes de posse amorosa, é um ciúmes de que vou perder minha amiga e vou perder
aquilo que eu tô admirando, a liberdade dela. Porque ela vai se casar e amarrar e vai embora. Ela vai ser outra pessoa. Ela já não vai ser mais o objeto de desejo dele, de admiração. Porque o que ele admira vai se perder. A palavra que eu escrevi era fascínio. É mais que admiração, fascínio. Eu fico encantada com como ele consegue trazer esse olhar do narrador sobre a Holly, né? Porque a gente meio que fica fascinado junto, né? As coisas que ela faz, meio sem pé nem cabeça, a gente fica se perguntando, mas como? Mas assim, Como? ó, quando eu comparo a Audrey com a menina má, a Audrey Hepburn não, desculpa, a Holly com a menina má, o fato de eu ter essa imagem da Audrey Hepburn me faz torcer por ela. Porque Sim! a imagem dela é uma imagem que atrai você, de você torcer, ai, tomara que dê certo. Enquanto ela tem atitudes muito parecidas com a menina má, e tudo que eu queria com a menina má é que ela morresse. Tudo que eu queria pra ela é que ela morresse. Eu tive pena dela hora nenhuma. Eu lembro que vocês ficaram morrendo de pena dela por situações X, e eu não conseguia ter pena dela, porque ela era muito ruim. Mas o que ficou no nosso imaginário, e não tem como desfazer mais isso, da Audrey Hepburn, com esse vestidinho, esse jeitinho, aquele tapa-olho com cílios, gente. Não tem como você não torcer por ela, entendeu? Você fica torcendo para que, poxa, que a imagem que fica é de uma mulher que está se descobrindo, buscando opções, namorando. E não de uma mulher é uma mulher perdida, é com a mulher que não sabe o que quer e que está só entrando na solidão. No livro, isso é mais expressivo, né? O filme imortaliza uma ideia mais romanceada do que ela está passando. Então, a sensação é de que ela está, tô curtindo a vida, namorando, vou sossegar, sou até um tanto ingênua. E a gente sabe que no livro ela não é ingênua, porque ela se aproxima dos homens com um dossiê. Ela sabe quem são esses homens. E ela faz e muitas atitudes dela são calculadas. Todas. E ela fala que ela vai sossegar, mas ela tem a crença que aqueles homens ali aceitam a liberdade dela para assumi-la. Mas não. Ninguém estava pensando em assumi-la casar com o véu grinado na igreja. É uma época que isso jamais seria aceito numa mulher com aquele grau de liberdade que ela tem. Né? Então, assim, não. Não, ela ainda, inclusive, ela tenta se encaixar nisso, só que é uma época que isso não ia ser encaixado. Mas o filme traz uma outra... Enfim, o filme é legal, gente. Eu gostei do filme, gostei muito do filme. Mas eu prefiro a ideia do livro, porque eu gosto mais do pesar, sabe? Enfim. E o pesar é maior, gente, demais. O sentimento que fica é uma metáfora de final totalmente diferente, né? Dessa ideia de otimismo para pessimismo, né? Pessimismo não, um olhar mais nu e cru da realidade. Enfim, a gente vai ver essa troca de presentes acontecendo, eles saem de férias todo mundo junto. E só uma coisinha. Só um bom vivan, meio garoto de companhia, para se relacionar e casar com outra bom vivan. Então eles transformaram ele. Foi isso que fizeram. Para a sociedade, assim, só um igual poderia realmente amá-lo e assumi-lo ali, sabe? Até pela moralidade da época, né? A gente já discutiu isso em outras leituras. Existem certos personagens que eles são a quebra de padrões, à frente do seu tempo, revolucionários, são. Mas a maioria das vezes... Desnorteados, corrompidos, loucos. Mas na maioria das vezes eles vão ter finais trágicos por uma necessidade de moralidade. Porque onde a gente vai parar se as pessoas ruins ou deturpadas ou fora da curva se dão bem? O reforço é sempre de que a pessoa que faz tudo certo, que está ali no caminho correto, essa se dá bem. Então, e porque a realidade é que esse tipo de exposição tem mais risco à tragédia. Exatamente, porque ela está no meio de pessoas criminosas, está num jogo de poder com pessoas que estão usando ela. Então, gente,
a área da prostituição, por mais de luxo que seja, nunca vai ser segura, porque você ainda vai ser um objeto. É isso, um objeto sexual, um objeto... É a venda do corpo. E aí a pessoa acha que te possui por inteiro, né? E pode te comprar. Então, é uma disrupção de valores muito grande. E de valores não falo simplesmente morais, não, mas de pertencimento, de liberdade do outro, né? Existem vários tipos de não liberdades, né? Seja a escala de trabalho leva uma venda, uma escravidão e tal, tal, tal. Mas e o trabalho do corpo, né? De venda do corpo? O quanto que isso confunde a cabeça com a possibilidade de possuir a pessoa por inteiro, em todos os sentidos. Né? E o quanto isso faz a pessoa entender que ela não se pertence mais, ela pertence a quem tem dinheiro. E muitas coisas. Hoje a gente já sabe que existe essa questão de troca de energias, de questões psicológicas também. A gente sabe o longo histórico de pessoas que trabalham nessa indústria com transtornos mentais, depressão, suicídio. Então, assim, é uma área de trabalho, entre aspas, muito perigosa e que a vida útil é curta, né? Enquanto a juventude manter. Então, dá muito dinheiro, abre muitas oportunidades, mas também tem um custo muito alto. E aqui a Holly, a gente vê que ela está muito perdida. Outra coisa, só um adendinho, é que assim, abre espaço para a ausência de limites do que seria a troca de raça desse trabalho. A ausência de limites sérios de perversão, violência, de submissão. Não sei se vocês viram a febre que está tendo no TikTok com uma atriz da indústria pornográfica e do OnlyFans. Esqueci o nome dela agora, não vou lembrar. Mas ela é uma moça muito bonita. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa história. Tá rolando muito no TikTok. Muito bonita, inglesa, linda. A menina é linda. Linda, linda, linda. Peraí, rapidinho. E aí ela ela vende o trabalho dela no OnlyFans, tipo assim, vende a glamorização e a exposição do trabalho dela no OnlyFans. E ela faz desafios, tipo, em 24 horas eu vou dormir com 100 homens. E existe um documentário no YouTube, eu assisti chorando, tá? De assim, não é possível. Dela fazendo isso, sem exposição de imagem grotesca, tá, gente? É só a história mesmo. O cara foi muito cuidadoso, tá? A gente não vai ver ato, nada disso. E ela fala: meu olho tá vermelho, que eu acabei de levar um monte de coisa aqui no olho. Acabou agora a sessão. Minha próxima competição é que eu vou encher esse potinho com o que você sabe o quê. Você já andou na porta de trás? Se inscreva para andar na porta de trás comigo. Sabe? É assim. E aí o próximo desafio dela é em 24 horas dormir com 1.000 homens. E tá tendo essa glamorização disso aí. Olha a loucura. E o TikTok dela bombando. Eu só de gente criticando e gente apoiando. Uhum. Empoderada, livre. Ela se vendendo o tempo inteiro. Ela se submetendo a fantasias perversas de homens que tratam ela como um pedaço de carne, como objeto. É empoderamento? Não. Jean, uma grande falácia que a gente vê acontecendo, sei lá, nos últimos 30 anos, principalmente com o boom da internet, é de que se a mulher ganhar dinheiro com essa atividade, isso ressignifica, né, essa atividade. Não ressignifica, porque ela ainda continua sendo um objeto. Antes ela era vendida por uma outra pessoa, agora ela está se vendendo. Eu acho que é até mais corruptível, porque antes a pessoa... Ela quer assim, na faculdade fazia tudo isso de graça, agora eu estou só comercializando. E a mãe dela agencia ela. Ué, a gente tem aqui no Brasil o filho gravando a mãe. Tá, Andressa? Não vou dizer o nome, né? Mas, gente, aqui a gente está trazendo casos extremos, mas
é muito similar ao que a Holly estava vivendo, dentro da realidade da época, Devidas proporções. e nas suas devidas proporções, exatamente. E isso já é provado, deixa lacunas irreparáveis, irreparáveis. Portanto, que é uma das atividades, como eu disse, a galera não envelhece, recorre a suicídio, abuso de drogas, mortes acidentais, relacionamentos perigosos, se envolvem em atividades ilegais e acabam morrendo em decorrência disso. Então, a gente não pode glamorizar. E o livro ele não tenta tanto, mas a gente vê muitas obras hoje, principalmente quando a gente invoca a imagem da Audrey aqui vestida, né, de bonequinha, de luxo, que eles glamorizam o que ela está fazendo. Como se isso fosse a resposta para os problemas dela. E a gente vê que, na verdade, ela acabou... Quem é a primeira personagem de tudo? Ela acaba... Mas, Jean... Eu não escutei você, Jean. Tudo é Rio. Quem é a primeira personagem que aparece como destaque? É a mulher que nasceu para essa vida porque ela gosta. E ela acaba essa história da bonequinha de luxo, a Holly, igual ou pior ao início. Ela fez toda aquela trajetória, ela não se encontra, ela não termina com o irmão, ela não tem o casamento, ela perde a identidade dela porque ela tem que parar de usar o próprio nome porque ela está sendo perseguida aí por tabloides e etc. Ela não fica com nenhum outro amante dessa época porque ninguém quer ela. Ela não pode ficar nem perto do narrador, ela tem que ir embora. Então, o que ela ganhou com tudo isso? História para contar? Coisas para poder ela remoer no travesseiro à noite? É complicado, sabe? A gente não sabe como ela está. A gente não sabe. A gente assim, sabe que o final ali foi horrível, foi ruim. A gente fica com um sentimento de solidão muito grande para todos. Eu vejo um narrador solitário tentando resgatar de novo a memória dessa mulher. Um gato que foi para outra família, porque o gato queria pertencimento, né? Então ele é o único que assume sua vontade real, né? Entre aspas. E uma mulher que a gente não sabe, não tem informação, que teve que sumir do mundo. Ela chega do nada e vai embora do nada, sem nada. Fica sem nome também, no fim das contas. É uma perda de identidade. A gente tem que sempre lembrar, quando a gente pensa em metáforas literárias, o nome, o dar um nome, o ser chamado por algo. Desde Odisseia. Isso representa a construção da identidade. E não apenas identidade, mas do eu como pessoa, sentimento de valor. Então, o final dessa novela é trágico por muitas camadas. Pela solidão, pelo afastamento, pela perda de todos os laços, pela perda da identidade. Alguns vão ver como um recomeço. Não é um recomeço, não, gente. Mas, enfim, vamos seguir. A gente vai ver que tem essa troca de casais. O narrador e a Holly vão ter uma briga, porque a Holly vai insultar algumas coisas que ela leu dele, que ele tinha escrito. Comentar, né? Falar que ele deveria ter mais coragem de fazer algumas coisas e tudo mais. O narrador ele vai ficar com raiva, vai tentar devolver a gaiola de pássaros, mas depois ele... Assuma os riscos de ser quem você é. Nessa história do implícito também, nessa história dos livros, tá? Você podia escrever sobre tal coisa e tal, e a discussão cabe junto. E eles têm uma briga dessa troca desses porque objetos. existe uma hipocrisia. Ela fala, faça o que realmente é sobre você, sendo que ela também não se mostra de verdade para ninguém. Então, é uma ferida que é uma dor mútua. E eles são espelhos em vários diálogos. Porque ela externaliza coisas que ela está sentindo sobre ele, mas também é sobre ela. E ele faz a mesma coisa. Fala sobre coisas sobre ela, mas que também são sobre ele. Isso é muito legal, o jeito que ele trabalha esses dois juntos. Então, a gente vai ver que ela vai jogar ali a gaiola no lixo, ele vai recuperar a gaiola. Então, assim, ele está em busca da prisão, ele não quer
se libertar da prisão. Ela quer quebrar a prisão, mas ele não quer. Então, a Holly e o narrador eles vão se evitar por um tempo. Durante o intervalo, né, uma vizinha da Holly do andar de baixo vai circular uma petição entre os moradores pedindo para poder despejar ela por causa das reuniões, por causa do comportamento moralmente questionável, que não fica muito especificado, mas a gente sabe que é por causa das visitas e tudo mais. E a petição vai falhar, não vai para frente. Um dia, o narrador vai perceber um homem mais velho examinando a caixa de correio da Holly. Então, eventualmente, ele vai se aproximar e eles acabam conversando num restaurante ali próximo. Esse homem vai se apresentar, vai falar que é o Doc, o ex ou atual marido da Holly, né? Que ele era um veterinário no Texas e se casou com ela quando ela estava com 14 anos. Ele conta que um dos filhos dele, que ele já tinha de um outro casamento, encontrou a Holly, que atendia por o nome de Lula May, e o irmão roubando comida numa das fazendas próximas ali para sobreviver. Lembrando que a gente falou, né? Recessão ali no sul, muita fome, as crianças abandonadas, muita violência correndo solta. Então, era bem comum você ver grupos de crianças ou crianças sozinhas mesmo tentando ganhar a vida sozinhos, sim, abandonados. E era o caso da Lula May e da Holly com o irmão. E ele leva esses dois para morar com ele e acaba se envolvendo com a garota. Isso aí é um pouco moralmente questionável, né? Mas na época isso era mais naturalizado. Hoje eu fiquei assim, tão nova, né? E ele numa posição de poder quase paternal, mas enfim. Ele então diz que veio para trazer a Holly de volta para casa e vai pedir ao narrador ajuda, para ajudar ele a se encontrar com a Holly. Eles vão se cumprimentar, a gente vai ver esse encontro ali, tipo assim, meio que afetuoso, ela não parece ter raiva, mas ela tá meio que resignada, tipo assim, você veio, vou te tratar bem, ok, você não é uma pessoa ruim, mas eu não vou voltar. Ela tem carinho por ele, porque ele abrigou os... né? Só que ela não pertence àquilo ali, ela quer outras coisas, ela não pertence a nada. Eu vou voltar só, frase da página 22. Página 22. Nunca vou me acostumar com coisa nenhuma. Quem se acostuma está morto e não sabe. Ela nunca vai estar satisfeita, amigos. Sorry. Nunca. Nunca vai ser o bastante. A gente vai ver que ele vai tentar levar ela para casa, ela vai insistir em ficar em Nova York. E ele percebe que o barco já partiu, sabe? Ele não vai ter essa mulher de volta. Então ele, muito calmamente, vai se despedir, vai desejar-lhe sorte e vai embora. E ela fica. Então a gente percebe que, por mais que tenha sido conturbado esse início, ele tecnicamente não aparenta ter sido um homem ruim na vida dela. Só que não era um homem que ela queria. Ele não poderia oferecer o tipo de vida que ela queria. E ele fala, né, que ela não fazia nada em casa, que as crianças cuidavam de tudo, que ele tentava oferecer tudo do melhor e ela nunca estava satisfeita. Quanto mais ela sabia do mundo, mais desejo de mais, vontade de ter algo diferente ela tinha. Ela não se acostumava com nada, como a Joan disse. Então, algum tempo depois, o narrador vai ver uma manchete de jornal anunciando o noivado do Russo com a Meg. E quando o narrador retorna para casa... Ele acha que o Rush se casou, só que ele não vê com quem é, ele acha que é com ela. E ele fica, poxa, perdi minha amiga, perdi não sei o quê. E ele também... Pode existir um pouco de atração ali, homem e mulher? Pode, mas não convence a gente. Pelo menos não me convenceu muito, assim. Acho que foi mais um ciúmes. Existe bissexualidade, né? Ele poderia criar um desejo através de uma fé. Pode. É possível. Não é uma coisa tão linear assim, né? Mas, enfim, a gente vê que ele retorna... Não é de hora nenhuma que o narrador é homossexual. Não, isso não está marcado, dito, definido hora nenhuma. É nossa interpretação, que eu confesso que eu vim já com isso, porque falaram muito que representa o próprio Capore, e aí isso já internalizou na minha cabeça e eu fiquei buscando isso dentro do livro. Mas pode ser que a leitura não identifique isso. Mas essa relação de fascínio me lembrou muito a relação que ele tinha com a Harper Lee. Que eles tinham uma fascinação mútua que não era sexual. E se você perguntasse nesses programas todos que eles participaram quando jovens, eles tinham uma fascinação um pelo outro. Ela tinha uma admiração muito grande
Portanto, um dos personagens mais caricatos assim, da história é baseado nele, do O Sol é para Todos. E eu sinto que ele traz alguns Gregory, elementos, alguma coisa é o assim, Gregory. dela também, dessa amizade, né, de um homem com uma mulher. Então, eu acho que seria possível, sim, essa interpretação, no caso dele ser gay. Eu também senti em alguns aspectos, mas se vocês não sentiram, tá tudo bem, tá, gente? Vocês podem, inclusive, mandar os comentários falando por que vocês não sentiram. Teremos discussões sobre isso. Então, ele fica nervoso, volta para casa, assim, comoção, meu Deus. Chegando lá, ele vê que ela tá na casa, tá com o José e tá com o médico. Aí ele descobre, através desses outros dois homens, que ela destruiu o apartamento. Aí ele vai tentando compreender o que aconteceu para ela ter esse surto, né? E parece que ela toma um sedativo, é colocada para dormir e contam para ele, no caso, que a Holly tinha recebido um telegrama do Doc informando que o Fred ele foi morto em combate. Lembrando que isso era super possível, tá, gente? Porque a gente está falando de Segunda Guerra Mundial. Ela tinha essa ideia fixa de que tudo seria resolvido magicamente, mas, como eu já comentei, a chance do Fred morrer em combate era muito maior do que o Fred voltar para casa. E ela não se preparou para isso. Porque dentro do sonho dela, isso não poderia ser uma realidade, sabe? Enfim, o José, então, vai se mudar para o apartamento da Holly. Eles vão começar ali a viver juntos. Ela vai começar a aprender português, a cozinhar comida brasileira. Ele também vai anunciar, ela vai também anunciar que está grávida e que ela e o José vão se mudar para o Brasil juntos. A gente vai ver uma chateação aqui por parte do narrador com a notícia, porque ele queria voltar aos tempos antigos, queria voltar a essa mesma relação que ele tinha com a Holly, da amizade, das conversas, de passar os dias juntos, e ele está perdendo isso. Isso está cada vez mais distante. Então, um dia, a Holly vai convidar o narrador para um passeio a cavalo no Centro Parque. O passeio vai tomar um rumo um pouco infeliz, no entanto, porque a gente vai ver que uns garotos vão assustar os cavalos de forma deliberada. O cavalo do narrador vai sair correndo, a Holly vai tentar ajudar, e também com a ajuda de um policial que também estava a cavalo, vai fazer o narrador parar ali, né? Vai conseguir parar os cavalos. E depois o narrador vai se sentir fraco, vai começar a passar mal por causa desse episódio, cai do cavalo. A Holly vai levar ele de volta para casa. Eles pegam um táxi. Mais tarde, naquele dia, a gente vai ver a manchete, né? Fotos da Holly são estampadas nos jornais, com manchetes anunciando que ela foi presa por uma conexão num escândalo de tráfico de narcóticos. A gente vai entender que esses relatórios que ela passava entre o advogado e o Sally, na verdade, eram instruções codificadas para executar ali a operação de contrabando. O narrador, então, vai revelar para a gente como dois detetives invadiram a casa da Holly, que estava cuidando ali do narrador enquanto ele estava passando mal. Ele estava no banho e vão chegar, vão tentar prender ela. O narrador fala, então, com o Joe Bell, tenta descobrir para quem que ele pode ligar para tentar ajudar a salvar, tirar a Holly da cadeia. Ele liga para algumas pessoas, liga para a Meg, essa vai tentar ameaçar ele de processo, falando que não quer ser vinculada mais a Holly. E ele fica meio perdido, sem saber para quem pedir socorro, até que ele liga para o Jay e esse vai resgatar a Holly. Consegue tirar ela da cadeia. A gente vai ver que no dia seguinte, quando o narrador verifica o apartamento da Holly, para ver se ela voltou, para alimentar o gato, ele vai encontrar um homem ali que alega ser um primo do José, e ele está coletando alguns dados, algumas coisas ali, pegando uns documentos, roupas, está levando as coisas do José. O homem, então, vai entregar para o narrador uma carta do José endereçada a Holly. O narrador, mais tarde, vai contar para a gente que visitou a Holly no quarto de hospital, que ela informa que teve um aborto, que quase morreu, quando ela saiu da cadeia. A Holly, então, vai fazer o narrador contar, ler ali o que o José falou em voz alta.
E torta de climão, né, gente? Porque na carta o José explica que está rompendo esse tal noivado, porque o escândalo da prisão ameaça a reputação dele, a reputação da família, a carreira política dele. A Holly decide que ainda vai para o Brasil, apesar dos protestos do narrador, de que ela vai ter grandes problemas legais, tentar sair do país nesse momento, né, que o processo está correndo. Ela explica que a polícia quer que ela testemunhe contra o Célio, mas que ela nunca vai fazer isso, porque independente de qualquer coisa, ele sempre foi muito gentil com ela. Então ela não queria, sabe, se meter nessa confusão. Ela meio que basicamente fala que ia fugir. Então a Holly vai convencer o narrador aí no apartamento dela a pegar as coisas. Ele pega ali tudo que estava já sendo preparado para a viagem para o Brasil mesmo, os pertences, o gato, tudo mais. A gente vai ver que o Joe ele vai ver essa situação, o narrador tentando ajudar, repreende o narrador, mas vai ajudar, chama o carro para poder levar eles para o aeroporto. No meio da viagem, a Holly vai fazer o motorista encostar para soltar o gato. Momentos depois, ela se arrepende de ter tentado abandonar o gato, tenta voltar atrás para pegar, mas ele sumiu, foi embora. Então, depois o narrador promete, né? Não, eu vou voltar com mais calma, vou andar pela redondeza e vou achar o gato, pode ficar tranquila, e cuido dele. Aí a Holly vai embora. Semanas depois, o narrador vai ver o gato na janela de uma casa e percebe que ele achou outra família, sabe? As autoridades não vão perseguir a Holly. E o narrador ele só ouve falar dela mais uma vez. Então, ele conta pra gente ali no finalzinho do livro, né? Ele expressa pra gente o desejo dele de poder dizer que a Holly, assim como o gato, encontrou um bom lar, mas ele ainda não sabe, ele não tem certeza disso. Ele tem esse desejo de poder dizer pra gente que no final deu tudo certo. Mas ele espera que tenha dado, né? Pensamento positivo. E é meio que termina assim, sabe? Numa tentativa de um otimista, de uma mensagem otimista, mas o sentimento que fica é de muita dissolução, assim, não deu certo, sabe? E todos acabaram sozinhos, cada um por um caminho. O gato foi por um caminho, o José foi por um caminho, a Holly foi por um caminho, o narrador foi por um outro caminho, porque ele também está sozinho, pelo menos sozinho entre as pessoas que ele realmente tinha uma ligação, né? A gente tem aqui muita coisa acontecendo dessa metade para o final da novela. E é uma cascata sucessiva de tragédias, né? Ela é presa, ela perde o bebê, o noivo vai embora, ela tem que fugir, perda de identidade, perda do gato, perda de pertencimento, de tudo. Tudo. Vou aproveitar e vou ver os comentários de vocês. Cadê? Teve a dúvida ali do fazer o toalete, né? Que a gente já explicou. Aí Rafa mandou. Esse vídeo é bem interessante. Fala das diferenças do livro e do filme. Inclusive, tem uma parte que fala especialmente sobre o Calderon, né? Que cita muitas pessoas que pesquisam o que significa $50 de toalete no bonequinho de luxo. Que é uma expressão que ficou datada. É realmente, porque esse serviço não existe mais. Mas antes era muito, muito comum. Ir no banheiro e ter uma pessoa ali cuidando de algumas coisas. Aí, Duda rindo, né? As meninas do Job. Basicamente, as meninas do Job de hoje em dia. Elas estão mostrando o dinheiro que estão ganhando e tem muita gente entrando nessa. Tem sim. Essa glamorização dessa vida, ela, além de reforçar a ideia de que isso tá ok, que isso vai dar tudo certo, incentiva outras pessoas a perseguirem o mesmo caminho. Só que ninguém mostra as coisas ruins. Vamos ser sinceros, né? Das pessoas que a gente segue, produtores de conteúdo grande, vamos botar assim, que falam sobre estilo de vida, eles mostram tragédia? Eles mostram um perrenguinho ou outro para fazer uma graça, mas eles mostram as tragédias, as batalhas que eles vivem? Pouquíssimos. Muito pontualmente. Então, quando a gente pega essa profissão, muito entre aspas, né, e vê essa romantização, é a mesma coisa.
pouquíssimos vão falar sobre as humilhações, ou ser obrigada a fazer algo que não queria, ou o próprio preconceito social que recebe, um desamor pela família, porque não é nem toda a família que aceita, algumas aceitam pelo dinheiro, né? A desmoralização, a questão psicológica muito grande. Gente, não vão falar, não vou falar. Aí a Duda falou que essa parte do gato pegou ela, que ela chorou. Olha, o gato, eu vi até como uma passagem boa, sabe? Ele também se libertar da Holly. Porque ela, ao mesmo tempo que ela queria, ela não queria, sabe? Então, se é para ser morno, era melhor ele com uma família que realmente fosse valorizar. E parece que ele termina bem, né? Aí a Natália falou que essa parte pegou também. Esse foi meu primeiro livro do Capoli, adorei. Ele criou uma história tão profunda em tão poucas páginas. Sim. Uma coisa que eu sempre acho surpreendente nesses escritores desse período é como eles tinham a habilidade de escrever pouco, mas com uma profundidade, uma camada, abre outras camadas, e a gente consegue tirar muita coisa, tanto interpretação quanto simbolismo das falas que eles vão colocar, das situações que eles apresentam. Então, eu achei isso muito legal. E ele trabalha isso muito bem. Também foi meu primeiro contato com ele. Como eu disse, vamos fazer petição para em algum momento a gente ler a Sangue Frio. Mas acho que a Sangue Frio a gente vai ter que ter sangue frio mesmo, porque é literatura investigativa, então são crimes reais que realmente aconteceram com a família. Eu acho que vai ser uma pegada bem diferente do que a gente viu aqui. As duas Rafas estão escrevendo. Jean, depois você quer fazer alguns comentários? Gente, desculpa, eu recebi uma ligação de urgência do hospital e acabei não vendo o finalzinho. Mas eu vi que você abordou justamente a questão do simbolismo do gato. E a gente já tinha conversado sobre o final, o que representa esse final dela, ela sozinha, enfim. Eu vou só folhear aqui, ver se tinha alguma outra coisa que eu não. A gente não comentou. Você gostaria de falar. A Rafaela falou, boa noite, também adorei, meninas, leitura leve. Marcou minha volta nas leituras, depois de longos meses antes de prova. Foi uma boa escolha para começar o ano. Acho que rápida, com a pegada certa de profundidade, dá para a gente ler rapidinho e pegar bastante coisa. Aí Rafa falou, né? Eu não acho que o narrador achou o gato. Você reconheceria o gato do seu amigo, vizinho, depois de um tempo? Pois é, a gente fica com essa ideia. Ele achou o gato ou ele quis achar o gato? Gostei, Rafa. Gostei. A gente pode ver dessas duas formas. Da mesma forma que ele queria um final feliz para a Holly, de repente ele projetou um final feliz para o gato, né? Muito bom. Muito bom. Deixa mais triste, inclusive. Eu acho que é o gato sim, galera. Ele é muito específico, que teve alarme falso, momentos que ele achou que não era mesmo e tal, tal, tal. E aí ele encontra. E eu acho que faz mais sentido mostrar, teve algum ser aqui que foi verdadeiro, né? Foi atrás do seu pertencimento e conseguiu. Enquanto vocês estão aí, seguem procurando. Mas fica aberta a interpretação. Mas fica aberta a interpretação mesmo. E eu acho super válido pensar que talvez fosse a força do desejo dele. Muita coisa nesse final fica a interpretação, né? A forma como ela age de acordo com a perda, esse desejo dela de prosseguir com esse sonho de ir pro Brasil, mesmo que tudo tenha dado errado. Até essa ideia de... Argentina. E depois vai para a Argentina. Poxa. Aí já começa em Travessuras de uma Menina Má e depois aquela trajetória toda. Aí, gente, já descobrimos o caminho. Brincadeiras à parte. Um contraponto que eu acho que seria bem interessante quando vocês tiverem tempo é Travessuras da Menina Má. Mas, Força Guerreiras. O pessoal que leu gostou, ficou empolgado com a história. Porque é uma história de fofoca, uma história de fofoca interessante. Mas, aí vou ser muito sincero, eu achei um livro de mau gosto. Desculpa. Sorry, Lhosa, você tá viva ainda. Sorry. Eu achei preocupante.
Só que aí eu leio esse livro agora, de 58, e percebo que Lioso ele não errou tanto a mão, sabe? Porque foi de mau gosto, foi péssimo, mas de fato existem mulheres Não, assim. e foi condizente com. É porque é um livro contemporâneo, né? Os dois podem ser considerados histórias contemporâneas, mas fato é que é de depois de 2000. Então, ele é totalmente condizente com as A questões nossa realidade. morais e realidades que a gente tem hoje. E que, para mim, são de mau gosto. Então, Então, tá tudo certo. Esse final para mim foi assim, condizente totalmente, eu mas gostei do final. Falei, ó, é isso aí, tá é vendo? triste. Eu não senti nenhuma mensagem otimista. Eu senti um A desejo, realidade é essa, entendeu? Alguém fica procurando, um procurando. desejo de algo Mas a, diferente, mas esse desejo mas a gente muda. não sabe se ela não tá feliz e bem, tá? A gente não sabe se ela tá feliz e bem. Hoje. Tipo, hoje não, assim, no presente, quando ele escreve. Eu acho que muito do que ele passa de impressão ali é muito de como ele se sente, né? O próprio autor da história. A gente tem os outros contos também, né? Tem o conto lá da prostituta que larga a prostituição para poder casar, não se dá bem com a sogra, é agredida pelo marido porque precisa de punição, porque fez mal para a sogra. A gente tem aqui uns Mas ela contos. se sente pertencida. É um Aham, contraponto muito grande com a nossa personagem de agora. exatamente. E Ela é uma quer ser personagem que engaiolada. ela é verdadeira consigo mesma. Ela quer ser engaiolada, ela quer aquilo ali. Não digo que é um contraponto positivo, não. Para mim, são dois pontos negativos de lados diferentes. As duas, né? Mas é isso, ela quer tanto se sentir pertencida que ela aceita tudo, né? Aí tem o de Natália Natal, falou aqui. qual era o outro? Qual era o outro? Foram três. Me lembra o segundo aí que apagou da minha memória. Tem aqui, peraí. Eu esqueci. A gente tem Uma Casa das Flores, que é esse da prostituta que quer pertencer, um violão de diamante Ah, e é. O violão de diamante também fala sobre pertencimento. Sobre se sentir, ter amigos, ter tal, ter alguém para e vocês contar. sabem Que é sobre o que essa ideia prisioneiro, né? mas vocês sabem que essa ideia de pertencimento é uma ideia fixa do Capone, né? Porque ele não tinha essa sensação de pertencimento. Porque os pais se divorciaram, porque ele viajava muito, que a E mãe você vê trabalhava que, demais. e você vê que o Gregory, o que é o Gregory? É igualzinho esse aí, no Querer Escola Para Flores. pertencimento. Ele foge por causa disso, tem um momento que ele foge lá. Mas você vê que o Capone tenta afastar de qualquer jeito a impressão homossexual desse homem por esse prisioneiro do violão, né? Ele fala, a gente sabe que existe isso na prisão, mas não tinha relação com isso. Ele fala assim, ó, não é isso. Não é isso. E o último, de Natal, que também fala sobre isso, sobre pertencer, né? Que eu acho que foi o que mais tocou todo mundo. Para mim, aquela história é linda. É Foi. linda. Já podemos reler no Natal. Um conto para reler no Natal. A Natália falou que em nenhum momento ela sentiu o livro otimista, achou o final muito condizente, isso aí, nessa situação. Acho que, em geral, foi uma leitura muito boa, gente, foi gratificante. Mas me deixou ansiosa para ler outros trabalhos dele. Gostei, eu gostei do que eu li, gostei dos contos. Só não sei se ele vai ser um desses típicos autores que brilha no conto, na novela e no romance perde foco. A gente vai ter que ler um romance. Eu não sei se ele tem romance. Não sei, vou ser muito sincero, eu não sei qual é a Romance, obra. tem. Eu não sei qual é Estrutura, romance eu não conheço a jornalístico. obra do Capore. Ele tem uma obra que é uma obra jornalística, vai falar de um fato real, mas eu não sei as outras obras dele. Eu tenho um livrinho de contos dele, de 20 contos dele. Conto é carro-chefe. Por isso que ele me pega muito. Eu sempre coloco ele junto ali com o Fitzgerald e o Hammer, porque eles também eram dos contos. E contos, gente, é muito bom porque você não precisa ser muito assertivo em um final. Conto sempre acaba aberto.
Sempre. Ele deixa ali tudo para você ficar pensando depois, matando na cabeça. Então é muito mais fácil do que você definir uma história fechada. É que nem Machado, acaba, você fica meio, acabou assim, aí você tenta tirar mil e uma coisas. É nessa vibe. Afinal, não precisa ser perfeito. Acho que é isso, Jean. Queria agradecer a participação. Eu posso te enviar para você subir para o YouTube? Que aí você já tinha subido lendo ao vivo, né? Foi eu que subi o Lendo ao Vivo? Foi ou fui eu? Agora não lembro, acho que foi eu. Você. Então eu subo. Então eu não é sei isso, nem gente. em qual YouTube tá. Tá em qual YouTube? O link tá aqui, tá no listado. Acho que tá no seu. Tá no meu. É. Não, mas você falou, eu lembrei. É isso, gente. Obrigada pela participação. Boa semana para vocês. Fiquem ligados que a gente vai fazer uma próxima leitura coletiva lá em março, calhamaço também, e já tem definido, vou dizer para vocês, né? Já fica aqui, os maias, tá? A gente vai fazer aberto e depois a gente segue com a área de membros para a nossa edição de Casos de Família. Vai ter dever de casa os maias, que é assistir a minissérie da Globo. Aquela minissérie era na época Temos que a Globo... onde assistir. Vou ver se tem disponível na Globo. Tem no YouTube completa, inteira. Eu já assisti metade. O auge da beleza do Fábio Assunção. Fala Nossa! sério. Não, aquele Leonardo não sei o quê. Ana Paula Arósio. Lógico que tem assim, existe adaptações televisivas, né? Tem umas coisas ali que você vê que foi para TV. Na época eu tinha lido os maias e vi, mas eu não era uma época que me importava com essas diferenças que existiam. Então eu não marquei muito bem as diferenças. Acho que hoje a gente vai ver mais. Mas tem que assistir. Aquela minissérie é de uma época. Selton Mello começa a narração falando da casa do Ramalhete e começa abrindo assim com os azulejos da casa do Ramalhete e eles entrando na casa toda coberta de pano e abrindo para levantar a poeira da casa e pegar a sujeira que está dentro da casa. Rapaz! Enfim. Eu gosto demais dessa história. É uma das poucas coisas de Eça de Queiroz que eu falo assim, meu amigo, porque o resto foi tudo meio copia e cola, né? Mentira, tô exagerando, mas tem muito copia e cola. Enfim. Certo, galera? Certo. Me despeço, vou finalizar. Obrigada. Boa noite, beijos. Nos vemos no próximo. Até. Tchau.